A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Começando mais um Prosa de Crente. E hoje eu estou muito feliz que eu estou com uma convidada muito especial. Ela tem um testemunho tremendo. E você que está nos assistindo, que está nos acompanhando nas redes sociais, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e seja um abençoador deste canal. Envia para outras pessoas e eu creio que Deus tem seus meios de trabalhar e de evangelizar e de curar. E espero alcançar outras vidas, outras pessoas através deste canal, Prosa de Crente. E hoje eu estou aqui com ela, a Andressa. A Andressa, congreguei com a Andressa há um tempo. Ela é uma bênção e ela tem um testemunho tremendo. Ela congrega hoje ali no Aclimação, casada com o presbítero Jonathan, e tem mãe de 2 filhos. E eu pensei, orei, e eu falei, Andressa, eu tô com um projeto no meu coração e eu queria muito que você fizesse parte. E eu encaixei ela bem nessa semana, está bem corridinha aí até para gravar. Eu encaixei ela nessa semana porque vem aí Dia das Mães, em homenagem ao Dia das Mães. Queimou meu coração convidar a Andressa pelo testemunho de mãe, pelo testemunho de uma oração de uma mãe respondida. Foi a qual o Senhor me tocou tremendamente por ela ser a convidada dessa edição. Andressa, obrigada, seja muito bem-vinda. É um prazer, a paz do Senhor Jesus. Dai, que convite maravilhoso. Eu Amém. me sinto lisonjeada de estar aqui. Gostaria de saudar todos os ouvintes e dizer que para mim, de fato, é uma honra. É um prazer poder estar aqui e falar desse assunto maravilhoso, né? Compartilhar dessa mesa, falar de um assunto lindo. E eu tenho certeza que essa prosa de crente vai ser edificante. Amém, em nome de Jesus. É o desejo, né? Amém. A Andressa tem um testemunho muito forte do menino dela. Aqui na nossa região, praticamente todas as congregações ficaram sabendo, né? Oraram, intercederam. Mas eu trouxe a Andressa aqui para trazer o testemunho do Derek, que foi tremendo, né? Foi assim, o diagnóstico do homem, o diagnóstico do médico, seria que o menino não ia ter sequelas, ia ficar sequelado, né? Que o Derek, uma criança extremamente ativa, né? Extremamente, assim, no auge ali não vou falar da mocidade, mas da criança mesmo ali, imperativa, brincando, da infância, daquela. E aí aconteceu aquilo e o médico vinha com aquele diagnóstico. Então, assim, eu creio que é só Deus. Com certeza. E eu quero que você compartilhe, Andressa, sobre o Derek, como que foi, o que jeito aconteceu, como que vocês estavam em casa, né, e aconteceu, porque, irmãos, não é aqui pra gente, porque o que aconteceu, como julgamento, mas sim para alerta para todas as mães cuidarem, né, ou prestarem alguma atenção dobrada, maior, porque acidente acontece, por isso que é acidente, né, a gente não está no nosso controle, é acidente, mas a gente dobrar a nossa atenção ali, porque aconteceu com uma, você não está imune, pode acontecer, e Deus usa os testemunhos de alerta mesmo. Eu fiz na casa dela, cuida da tua, cuida, né, libera os anjos para cuidar dos nossos filhos, e nós temos que estar ali todo o tempo em oração, intercessão pelos nossos filhos. E a Andressa, compartilha com nós aí como que foi desde o começo. Tá, e o testemunho do Derek é lindo, né? E tem uma frase que eu acho que se encaixa muito bem, que Deus, ele transforma os nossos piores dias em nossos maiores testemunhos. E com certeza foi para mim os piores dias da minha vida, mas também foi o meu maior testemunho. Era uma segunda-feira comum, qualquer, e o Derek sempre foi muito proativo, sempre gostou de estar ajudando, sempre gostou de estar em volta da mamãe e do papai. E eu estava fazendo janta, na realidade, eu esbocei o desejo de não fazer janta naquele dia, nós estávamos com visitas, mas virou e mexeu, eu tive que ir para a cozinha, né? A gente não faz só o que a gente quer, né? Então, a obrigatoriedade. Exatamente. E aí, eu estava fazendo a comida e o Derek bate a mão dele na alça da panela. E quando ele bate a mão na alça da panela, a panela cai em cima dele. A
panela com arroz fervendo. E aí cai sobre o rosto dele, o Derek se queima inteiro. Ele queimou todo o seu rosto, queimou aqui a parte do peito, queimou também o braço. E nós ficamos desesperados. Nós saímos correndo para o hospital, e aí nós fomos para o UPA a princípio, né? E é interessante dizer que os ferimentos quadriplicaram no hospital. Porque aparentemente em casa não era tão danoso, mas quando nós chegamos no hospital, a gente viu aquilo, e o ferimento, a queimadura, ele vai progredindo. E aí nós fomos do UPA para o Hospital HU, e chegamos lá, eu fui colocada numa sala de maternidade, porque era a sala que menos oferecia riscos de contaminação, infecção para o Derek, mas esperando uma vaga na UTI. E quando eu cheguei naquele quarto, o Doni não podia ir junto, era só um acompanhante, então eu chego naquele quarto, eu me desespero. Como mãe, você quer tirar a dor da criança e colocar... Quem não era eu, né? A gente é... Exatamente, essa foi uma pergunta que eu fiz com toda certeza. E aí vem o questionamento, né? Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não interviu? E vem os porquês. E eu estava naquele quarto de maternidade, era de noite, estava muito escuro. Eu estava desesperada e eu estava revoltada. E a revolta, o que é a revolta? É você fazer a volta novamente. A revolta é você voltar num lugar onde você já passou por ali. E foi exatamente isso. Enquanto eu estava me questionando naquele hospital, Deus, por quê? Foi como se o Espírito Santo ministrasse o meu coração. Não é por quê, mas para quê? Para que isso aconteceu? E eu já estive naquele hospital antes. E eu estava na ala da maternidade no ano de 2022, agora com o Derek. Mas 5 anos atrás, eu também passei naquela ala da maternidade. Em situações diferentes. Voltou no mesmo lugar. Em situações de dor. E eu sempre, o meu marido, ele para mim é a minha inspiração, né? E ele é a minha base. É a minha base espiritual. E eu sempre me escondi atrás dele. Eu sempre me escondi na oração dele. Só que agora ali não tinha ele, não tinha ninguém. Era eu, uma mãe desesperada, e o Derek naquela cama, ele estava todo enfaixado e só ficava o olhinho dele de fora. Ele não podia virar no travesseiro porque relava no machucado. Depois nós vamos pôr as fotos para os irmãos acompanharem. E esporadicamente durante a noite ele tinha espasmos do susto que ele tinha levado, né? E eu falava, Derek, a mamãe está aqui. Só que no meio do meu questionamento, a Niris, que ela é uma líder de mulheres da nossa igreja, né? Ela também é enfermeira daquele local. Ela chega no hospital e ela fala para mim, Andressa, do Derek, os médicos estão cuidando. E eu vim cuidar de você. Deus, ele coloca anjos no nosso caminho, né? E ela chega ali com aquela voz calma, com aquele abraço, e ela faz uma oração para mim, e ela fala, olha, ela traz um chocolatinho, uma água, só que eu estava desesperada, o barulho daqui de dentro era tão alto que eu não conseguia ouvir nada de fora, eu estava desesperada. E aí é como se Deus me colocasse num cantinho do pensamento, sabe, uma cadeira para mim ali, e falasse, filha, agora é eu e você, não vai ter intermediador, não vai ter ninguém para orar por você, para clamar por você, agora é o seu clamor. E aí eu entendo que para tudo existe um propósito. E eu não enxergo, Dai, eu vou abrir um parêntese, mas depois eu fecho, no meio da história dele. Existiram pessoas que, depois que eu contei, elas disseram, olha, eu não consigo enxergar Deus tratando assim dessa forma, né? Eu só vejo ele no amor. E Deus, ele é amor, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não vejo ele como um pai que pune, eu vejo ele como um pai que protege. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos todas as manhãs. A Bíblia vai dizer que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Porém, eu estava num estado da minha vida que eu não enxergava pela misericórdia. Então, Deus sabe como tratar com cada filho. E foi um momento que eu pude conversar com ele de fato e enxergar o Deus na qual eu servia. Porque eu sempre precisei de intermediador, eu sempre precisei de alguém que estivesse à frente. E ali naquele momento era só eu, né? O clamor de uma mãe, o meu filho naquela cama e Deus.
Então eu entendi que era o caminho na qual eu conseguiria enxergar o propósito que ele tinha para minha vida. E continuando, nós saímos dali, a vaga para UTI foi liberada. O Derek ficou muito inchado, conforme nas fotos. Eu só conseguia ver o olho dele, eu não reconhecia o meu filho. Isso. Nós estávamos esperando a vaga da UTI aqui em Cascavel, porque eu estava na maternidade até então. Aí saiu a vaga da UTI aqui em Cascavel. Porém, nós estávamos esperando uma vaga para o Hospital Mackenzie de Curitiba. Exatamente. E aí eu estava na UTI aqui do hospital, que foi liberada a vaga, esperando a vaga para o Hospital Mackenzie de Curitiba. E aí saiu a vaga, muitas pessoas nos auxiliou em oração, em ajuda. E quando saiu a vaga, eu nunca tinha voado, foi a primeira vez que eu voei, né, em circunstâncias nada favoráveis. Foi um voo terrível, porque o Derek estava com os equipamentos da UTI, e aí o voo se mexia muito. Desespero, né? Total. Socorro ali, o tempo rugindo e a gente tem que correr atrás do tempo e às vezes coisas que não estão nas nossas mãos, porque a liberação de uma vaga não depende de nós. Orar e crer que Deus vai abrir, orar e crer que Deus vai fazer. Mas esse tempo também tem ansiedade, porque nós cremos que Deus vai fazer, né? Vou acordar amanhã e não vai ter nada. E aí libera-se a vaga, vocês vão para lá e vocês conseguiram a vaga e fica quanto tempo lá? Então, nós ficamos no hospital. Isso é incrível também, porque quando nós chegamos lá, o doutor disse assim, olha, pelo menos 4 semanas para começar a sarar, mas vocês vão voltar aqui durante o decorrer do ano. Tinha criança que nós encontramos lá, encontrei uma menininha, e aqui no pescoço dela estava todo enrugadinho, fazia 6 meses que ela estava trazendo o retorno dela. E no Derek foi no rosto. Aquilo me preocupava muito, porque eu via o pescoço dela todo enrugadinho, e o Derek, essa pele aqui saiu inteira. Então me preocupava demais essa questão. Forte. As imagens são fortes, né? Sim, e quando eu cheguei no hospital, o Derek era o mais queimado da ala. Sim. E ele se queimou 39% do corpo, só que em áreas nobres, como o rosto, aqui o peito, o braço. E quando eu passava com o Derek pelos corredores, as mães olhavam para mim desesperada, com o olhar, você via no olhar delas que elas tinham dó daquilo. Só que aí Deus já tinha trabalhado no meu coração, aqui no hospital em Cascavel, porque se não fosse aquele trabalhar dele, eu também estaria, né, olhando daquela mesma forma. E aí o Derek foi para sala da cirurgia, né? A ala da cirurgia, que era o centro cirúrgico, na realidade. Ele iria lá esporadicamente. E foi a primeira vez que ele foi. Na primeira vez que ele foi, eu estava com muito medo e eles falaram, olha, pode dar reação, porque ir para o centro cirúrgico era tirar toda aquela casca e voltava em carne viva. E o Derek volta daquele centro cirúrgico e ele toma uma anestesia. E aquela anestesia dá uma reação nele. E ele volta se debatendo e pedindo para ir embora. Mamãe, eu quero ir embora. Mamãe, eu quero ir embora. E ele gritava e ele se debatia. Ele não podia se debater porque isso poderia piorar os ferimentos. E naquele momento, sempre existe uma criança interior dentro de nós e que em determinado momento é ela que toma o controle da nossa vida. Sabe quando às vezes você aparentemente faz uma coisa que depois você pensa, fala, meu Deus, como que eu agi daquela forma? Como que eu agi sem saber falar, sem me posicionar? Mas é porque às vezes é uma criança interior que toma o controle da nossa vida e rege aquele momento. E nesse momento eu precisava ser a mãe, só que eu entrei em desespero. Eu parecia ser uma criança, conforme ele gritava, eu gritava, ele chorava, eu chorava, eu não sabia o que fazer. E aí né? Porque você estava em Curitiba sozinha. Sozinha, exatamente. E eu sempre pude parada, porque a gente se sente num oceano, né? Cheio de gente, mas sozinha. Eu sempre pude contar muito com o amparo do meu marido, eu sempre me escorei nisso, na verdade. Mas foi um momento que Deus falou assim, olha, você não é cauda. É necessário você sair para fora. E por isso que ele tratou comigo nessas formas. Aí o Espírito Santo trouxe para mim
a paz que excede todo entendimento. Eu comecei a ter calma depois do desespero. Eu comecei a tomar o controle de novo. A Andressa adulta, a Andressa mãe, começou a tomar o controle a de força novo. renovou, né? Exatamente, aquela força de mãe, do proteger. E aí eu comecei a cantar uma canção do Ministério Infantil, ele foi se acalmando, sabe? Mas aquele primeiro momento foi terrível para mim. Depois, na quarta-feira, para finalizar o testemunho dele, na quarta-feira o Johnny já estava lá, né? E eu recebo uma renovação quando o Johnny chega. E aí o doutor falou, olha, nós vamos ter que fazer enxerto, porque essa parte aqui não estava sarando. E era necessário tirar o enxerto, tirar uma parte e colocar. Só que é um procedimento invasivo. A maioria das crianças lá da ala tinha feito aquele procedimento. E nós não queríamos fazer enxerto. Porque demoraria mais também, nós teríamos que ficar... Exatamente, porque aquela pele poderia não aceitar, e aí nós teríamos que ficar mais tempo, e nós entramos para a oração. Entramos para a oração e o Derek, na sala ao lado, tinha um menininho de 9 anos, o Derek tinha 5 nesse momento, e ele ia tomar banho, ele gritava de dor. Porque imagine nós, né, quando nós queimamos uma coisinha, já não aguentamos que passe nada ali, aquela criança, ela gritava de dor, e por incrível que pareça, o Derek não tinha dor. Ele perguntou para o meu marido, mas ele não chora? Deus tirou a dor do Derek. De toda a ala, o Derek era a única criança que não tomava remédio para dor. As enfermeiras, quando trocavam de turno, falavam, por incrível que pareça, essa era a fala deles, por incrível que pareça, o Derek não precisa de remédio para dor. Então ele só está tomando remédio para coceira. E eu não que já é para cicatrização, né? Exatamente, eu não dormia porque eu precisava ficar olhando porque ele poderia se coçar, isso prejudicar, dar uma infecção. Então eu ficava o tempo inteiro acordada com ele. Mas nós entramos em oração na quarta-feira, o doutor falou na sexta, que era segunda, quarta e sexta, na sexta o Derek vai ter que fazer o enxerto. E nós entramos em oração. O meu marido, ele tem um ato de fé e ele fala para o Derek, Derek, o doutor falou que você vai fazer um procedimento, mas a mamãe e o papai estamos orando e nós cremos que você não vai fazer. E que Deus vai te curar enquanto você dorme. Depois que ele fala isso, ele tem um posicionamento de fé. Mas na realidade, depois ele fala, meu Deus, o que eu falei para o Derek? Que ele não iria fazer o procedimento e que amanhã ele estaria curado. Então ele entende o que ele falou. Só que ele se posiciona em fé também, ele coloca no status dele, amanhã vai acontecer um milagre no centro cirúrgico, dia tal. E o Derek foi para o centro cirúrgico aquela manhã. E ele sempre voltava sedado, deitado, e era uma enfermeira que trazia. Quando o Derek volta, não era a enfermeira que estava trazendo, era o chefe, o cirurgião, e o Derek vem sentado. E aí o doutor fala a novidade, Derek. E ele diz, nós vamos para casa. Meu Deus, que tremendo. Na quarta-feira o doutor falou, nós vamos fazer um procedimento, nós ficaríamos muito mais dias após o procedimento. Deus curou da noite para o dia. A restauração do Derek foi milagrosa. Foi milagrosa. Nós ficamos 12 dias ao todo, nos 2 hospitais, para você ter uma ideia. Pouquíssimo, né, perto do que foi, assim, o diagnóstico mesmo, vocês vão ver nas fotos, assim, porque o rosto ficou inteiramente, igual a Andressa está falando, era só o olho, o resto estava tudo enfaixado. A boca inteira, né, a gente pensava assim, meu Deus, só misericórdia. Mas quando entende o propósito, né, você suporta o processo, porque você ali no meio do processo entendeu todo o propósito e Deus reverteu toda a história, né? E glória a Deus por isso, porque desde o momento que você foi só, né, foi o momento ali do teu íntimo com o Senhor, mas você teve o sacerdote da casa que se levantou, e ali você já tinha passado todo o processo, né, no Senhor, sendo tratada, sendo ali, se permitindo o Pai, né, diretamente, porque até então você servia, agora você entende como Pai pedir misericórdia, né, Pai olha para mim, Pai olha para a minha situação, e o Pai falar contigo, né, o Senhor como Pai, como um Deus soberano, mas que cuida, que ama, que está contigo naquele momento de dor,
está passando, né, pelo vale, mas eu estou contigo, está passando ali pela dor, mas ele estava contigo. E no momento de tristeza, porque eu imagino, eu acho que de todas as dores, né, a gente já passou dor com o pai, né, já vimos testemunhos de pessoas com a mãe, com o pai, com irmãos, mas eu acho que com o filho é onde dói Maior. mais, é a ferida maior da mãe, porque a gente, né, a mãe, o amor de mãe, aí eu acredito que é o maior, né? Quer se colocar no lugar, né? A mãe quer substituir a dor, a mãe não quer que a criança sofra toda aquela consequência, e aí às vezes a gente também pula os processos, né? Porque acaba que a mãe pula, você não quer que a criança até se amadureça, no sentido, vou passar isso, aí não quero que meu filho passe por essa situação, eu não quero que meu filho cresça, eu não quero que... E muitas vezes a gente ingessa até os nossos filhos pelas experiências que eles vão viver no Senhor, né? E aí eu entendo assim que o Derek já viveu um testemunho ali e vocês trouxe para ele também o testemunho, não isentando ele, não, a gente está orando, olha, o papai vai, a mamãe vai orar, e nós cremos, então assim, é o poder do crer, mas trazer ele junto, e ele creu também. Exatamente. Ele creu ele naquele entendeu. momento. Isso foi tremendo, porque mesmo pequenininho, ele Exato. entendeu quão grande o propósito Deus estava realizando na vida dele. E é muito interessante que todas as crianças têm um retorno. Nós tínhamos marcado um retorno para voltar. Só que quando nós saímos do hospital, gente, Deus, ele restaurou a pele do Derek por completo. Para dizer que não existe sinal, existe um sinal aqui embaixo no queixo. E isso é um sinal que eu tenho certeza que o Derek vai mostrar para todo mundo e vai testemunhar do que Deus fez. Não precisou nós retornarmos no hospital. Glória a Deus, Deus. Ele fez o milagre. Fez o milagre e ele fez o segundo milagre, né, na tua casa. Exatamente, não foi o primeiro. Até eu quero que a Andressa conte e compartilhe, porque quando ela conta no testemunho que ali naquela maternidade ela retorna e Deus fala com ela, torna ela o primeiro testemunho. E eu quero que ela conte para ela, porque é um testemunho de cura. Então o Derek foi a cura, né, no filho. O Derek foi assim, eu acho que aonde Deus mostrou, eu curo aquele que você mais ama. Exato. Eu curo aquele que você mais zela, né? Claro que ela tem 2 filhos, ela cuida e não estou diferenciando um do outro, mas os filhos, eu estou falando no contexto de filhos, e ali naquele momento, quando você torna, você lembra do teu testemunho, né? Exato. E eu quero que você compartilhe um pouquinho, Andressa, o que foi, e é um testemunho, irmãos, que eu também queria ouvir. Então, eu quero ouvir dela, assim, o que Deus fez na vida dela, porque as pessoas falavam, ela já é um milagre. Eu falei, como? Me conta. E agora eu vou ouvir dela, assim, o testemunho de cura e o milagre que Deus fez na tua vida. Então, no ano de 2016, finalzinho de 2017, eu estava grávida do Derek. E aí eu ganho o Derek, estava indo muito bem a recuperação, estava tudo certo, o parto foi maravilhoso. Só que eu começo a sentir fortes dores abdominais e ia em todo lugar, não sabia o que era. Levei os exames para o médico, ele disse, você está com uma infecção generalizada nas regiões pélvicas e é necessário fazer uma cirurgia. Eu nunca tinha ficado nem doente, nunca tinha quebrado um braço, uma perna, nunca fui para o hospital. Só que aí eu vou fazer a cirurgia, mas aparentemente era uma cirurgia simples. É uma cirurgia de vídeo, você vai... Muito simples, nós vamos só queimar ali, é uma cirurgia que não dura nem 1 hora, vai durar minutos e tudo mais, então eu fui muito tranquila, porque aparentemente era uma cirurgia simples. Sim. Eu faço cirurgia, eu demoro 4 horas no centro cirúrgico, e depois tem uma ala que eles colocam as pessoas que vão voltando, daquela anestesia. Quando eu volto, o cirurgião-chefe estava lá e ele fala, Andressa, nós fomos fazer a cirurgia de vídeo, porém não tinha como fazer. Nós chegamos e vimos a infecção, ela era muito grande, você estava com infecção em toda a região, então nós abrimos você. Ao abrir você, nós tiramos os seus órgãos para fora e nós limpamos. Foi uma cirurgia muito grande, uma cirurgia que durou muito tempo.
Só que ao limpar você, nós encontramos grudado no seu intestino um tumor muito grande. E aí ele fala para o meu marido que se eles retirassem o tumor, poderia comprometer o meu intestino. E eu teria que andar com aquela bolsa de colostomia. Só que como eles não sabiam o quanto de dias eu tinha de vida, dado o estado que eles encontraram, eles falaram assim, nós vamos deixar, porque nós não sabemos quanto de dias ela tem de vida, então para que ela tenha uma vida melhor durante esse tempo que ela tem. E eles tiraram um pedaço daquele tumor, daquela massa, e mandaram para biópsia. Eu me desesperei, eu nunca tinha ficado doente na vida, e agora eu tinha feito uma cirurgia grande, e eu tinha um tumor no meu intestino. Exatamente. Eles falaram para mim, olha, eu não tinha entendido até então, porque ele tinha falado para o meu marido, né? Para mim ele falou, olha, nós encontramos uma massa grande e tudo mais, eu não entendi, eles usam termos técnicos, e eu não tinha entendido. Só que aí ele chegou lá no quarto, na maternidade. Por que eu estava na maternidade? Eu tinha recém ganhado o Derek tinha um mesinho, então eu estava na maternidade, não era a ala de pessoas, mas eu estava na maternidade. E com o Derek também, não era a ala, mas eu também parei na maternidade. Foi aí que ele me remeteu. E aí eu fiquei, ele me disse assim, olha, só que o hospital não tem mais o que fazer por você agora. Eu falei, mas como assim? Aqui não é o hospital que mais tem? Ele falou, não, o teu caso nós temos que encaminhar ou para o CEUNC ou para o outro hospital, agora que me fugiu a memória, o Hospital do Câncer. E aí eu entendi, né? A UPK, exatamente. Aí eu entendi a gravidade. Quando eu falo CEUNC ou UPK, a gente já, meu Deus, a base já treme. E eu fui lá para fazer uma cirurgia simples, e aí eu descubro que eu estou com câncer, e ainda era num estado tão grande que era com urgência, eles estavam pedindo para que eu fosse transferida. Exatamente, para fazer o tratamento. Então eu me desespero, eu passei dias terríveis, eu tomava morfina na veia para sanar a dor, só que a morfina não supria, e aí eles me davam outro remédio mais forte, só que aquele remédio mais forte me atacava o estômago. Mas eu precisava comer, porque os meus órgãos precisavam voltar a funcionar, e aí eu tomava aquele remédio mais forte, tudo que parava, eu não queria comer. Tudo que vinha no meu estômago voltava. E fazer esse processo, me parecia que eu estava sendo aberta toda vez. Eu precisava caminhar, só que caminhar para mim era como se eu estivesse pisando em cacos de vidro, porque a concepção que eu tinha é que eu estava toda aberta. Então, para mim, foram dias terríveis. Eu perdi 10 quilos, o meu cabelo começou a cair, e foi tudo muito rápido. Eu andava com uma sonda para as necessidades, porque os meus órgãos não tinham voltado a funcionar. Exatamente. E eu me lembro que muita gente orou por mim, muitas pessoas foram no hospital, muitos pastores, e a minha mãe, ela dizia assim, Andressa, o pastor amigo do Gerson é um que Deus já levou para si, era o nosso amigo de infância, e era de Foz, e ela falava, Andressa, o pastor amigo do Gerson vai vir orar por você e você vai ser curada. E aí ela falava com tanta convicção, só que para mim, entrava por aqui, saía por aqui, porque já tinha recebido tanta oração, visitas, tantas orações, e eu daí já estava aceitando o diagnóstico. Eu já estava aceitando aquela doença que estava se instaurando, eu já estava focada, e aquilo que a gente foca expande, eu estava olhando para a dor e eu estava aceitando ela. E aí minha mãe falava, não, mas o pastor amigo do Gerson vai vir, e para mim, sabe, era uma fé de mãe, né? A fé da minha mãe, e para mim era mais um pastor. Claro que eu agradeço muito a todos os pastores que passaram por ali e de fato fizeram a diferença, mas naquele momento o barulho da doença era mais alto do que o barulho da cura. E quando aquele pastor chega, pastor Ivetson, da Quadrangular, ele chega e eu já não estava disposta a ouvir, para mim seria mais um. Só que ele chega lá e ele fala assim, Andressa, eu vim orando e pedindo para Deus o que eu ia falar para você nesse momento. Eu vim orando e pedindo para Deus o que eu falo para ela. E Deus não me falou que vai te curar. Quando ele fala isso, ele retém minha atenção. Exatamente. Acho que eu já tenho outra. Porque eu estava esperando ele falar e fazer as mesmas coisas que os outros. Quando ele disse assim, Deus não falou para mim que vai te curar, ele retém minha atenção. E Deus, ele sabe a maneira que fala com cada filho. E aí ele retém minha atenção. E ele falou assim, eu não vim falar para você que ele vai te curar. Porque ele não mandou eu falar isso. Mas eu vim falar para você que ele me curou.
Quando aquele homem abre a boca e ele começa a contar os seus testemunhos, é como se ele tivesse me dado uma injeção de fé descomunal. E aí, daí, quando ele sai pelaquela porta, eu falo, Deus, se o Senhor fez tudo isso na vida daquele homem, eu já acredito no meu milagre. Meu Deus, aleluia. Ele muda uma chave na minha cabeça, e aí entra a questão, porque muitas pessoas, às vezes, que estão nos ouvindo, falam assim, Deus, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei se eu não sirvo para cantar, eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para nada. Às vezes, Deus te chamou para falar daquilo que Ele fez na sua vida, e isso é o suficiente, isso já basta. Isso vai dar injeção de ânimo em pessoas que estão acamadas, e elas vão crer através do seu testemunho. E quantas pessoas que não estão nos ouvindo hoje, que estão retendo testemunho, estão guardando testemunhos? Quantas pessoas que nem era nem para estar viva hoje, e Deus fez algo grandioso na vida deles, mas eles estão retendo testemunhos. É isso mesmo. E ainda, né, Andressa, quando naquele momento você vai para uma coisa, um procedimento muito simples, já é a mão de Deus, né? Porque Exatamente. Deus revela ali, permite aquele procedimento, uma dorzinha, não tinha dor de nada, de repente você já está com dor que não consegue andar. E aí era uma maceração muito grande, de tão grande que estava, ao ponto de Deus se revelar na cirurgia. Porque assim, Deus tinha propósito em todas as coisas. Porque se fosse para não cura, né, pelo não processo, ia estar no oculto. E Deus trouxe a luz a tempo, Deus trouxe a luz todas as coisas. Se posiciona, minha filha. E isso que você falou sobre aceitarmos o diagnóstico é muito comum. Porque as vozes, né, igual a Andressa falou aqui, as vozes, ela começa, o barulho da tempestade começa a ficar mais forte do que da bonança. E a gente começa a esquecer do tempo, do poder de Deus, que Ele pode acalmar a tempestade a qualquer momento. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E às vezes nós esquecemos que Jesus tem o poder para acalmar qualquer tempestade. Mas o barulho daquela tempestade é tão grande, tão grande, tão grande. E eu imagino, enquanto ela está contando testemunho, eu sou uma pessoa que eu vou vivendo o testemunho da pessoa, sabe? E eu imaginei, assim, a dor dela como mãe, porque o Derek tinha 1 mês. E aí pensar, Senhor, o Senhor vai me levar. E eu não vou poder ver meu filho. Eu já fico pensando nos pensamentos que vinha naquele momento de dor, porque a gente quer viver, quer ver formar, quer ver casar, quer ver... E aí você encontra um diagnóstico de câncer, né, literalmente, tomado, ao ponto dos médicos falar, não tenho o que fazer, vamos deixar, vamos fechar, e aí todo o bombardeio, né, das vozes nossa interna como mãe, da voz do inimigo que fala que não vai vencer, da voz do próprio diagnóstico do homem, do médico, do profissional falando, olha, Exatamente. Não tem chance. Todas as marés remando o contrário. E aí, como que foi a tua cura, literalmente? E é bem interessante se pontuar isso, porque o Derek estava amamentando e eu precisei tirar ele da amamentação. E também, Deus só deixou que aparecesse naquele momento, eu estava grávida. Os médicos perguntaram, mas como isso não apareceu no ultrassom? Porque foi através do ultrassom que eu descobri. Eu fiz o exame ultrassom, ele viu, falou, não, você tá... E você precisa... E não apareceu essa massa durante a gravidez, porque poderia prejudicar tanto a mim, ou quanto o Derek, ou necessário salvar um só. E aí Deus se revelou após. E nós estávamos orando por resultado da biópsia. Estávamos encaminhando tudo para ir para o tratamento. Só que a nossa oração, Deus, muda o resultado da biópsia. A nossa oração era essa, o nosso foco era esse. E chegou o resultado da biópsia. E quando chega o resultado da biópsia, a doutora, muito jovem, ela fala para nós, olha, chegou o resultado, e o resultado é inconclusivo. E aí, ponto de interrogação hoje. Nós ficamos assim, meu Deus, o que é isso, inconclusivo? Não sabemos, não tem conclusão para o que você tem.
Só que como nós estávamos esperando um resultado maligno, dado ao estado que nós vemos, Andressa, ela falou assim, olha, você não vai nem precisar fazer o acompanhamento no Hospital do Câncer. Nós vamos fazer por aqui, porque deu inconclusivo. Então você vai para casa. Eu recebi, né, alta, e é interessante que quando eu saí, eu olhava para as coisas, porque as coisas essenciais a gente não dá valor até que perde. Eu nunca fui de olhar para a natureza, eu nunca fui de olhar para o céu. Eu passava pelos coqueiros da Avenida Brasil, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Por quê? Porque o meu olhar se voltou para gratidão. E gratidão é isso, é você voltar o olhar. Só que eu ainda estava com a massa. E eu precisava fazer um acompanhamento. Eles disseram, olha, não vai precisar selar, porque deu inconclusivo, mas nós vamos te acompanhar aqui. Esporadicamente você vem e tudo mais, porque se essa massa começar a crescer, se esse tumor, eles falam, eu falo massa porque é o termo que eles usam, né? Mas é o tumor, é o câncer. Se isso começar a crescer, nós vamos precisar tirar. E aí, fui para casa e eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Só que eu não fui contar. Tá vendo aí, irmãos? É aquilo que ela falou. Quantos testemunhos você tem guardado? Exatamente. A gente esquece muito fácil o que ele fez para nós. Por nós, né? E eu chego em casa, depois de uma semana, eu tenho fortes dores e começa a sangrar aquela cicatriz. E aí eu vou rapidamente para o hospital. E não poderia começar a sangrar e tudo mais. Eles falaram, então vamos ver como está essa massa, o que nós precisamos fazer com esse tumor, se é necessário tirar e tudo mais. Fizemos a ultrassom, eles não encontraram a massa. Aí fizeram outra ultrassom, não encontraram de novo. Então vamos fazer a tomografia. E aí eles foram fazer a tomografia. E no momento da tomografia, eu chego com um médico lá embaixo, com ele com todos os resultados, e ele disse para mim, Andressa, você não tem mais nada. E Deus dá. Ele sabe como tratar, porque se eu fizesse um tratamento, eu poderia me agarrar ao tratamento. Eu sempre fui muito Tomé. E eu poderia me agarrar, bom, eu tinha um câncer, mas eu fiz um tratamento. Quantas pessoas não fazem um tratamento e não são curadas? Só que Deus, ele é um Deus... A glória foi dele. Completamente cirúrgico, e ele sabia como agir comigo. Numa semana, eu estava quase morrendo com uma massa grudada no meu intestino, já indo para fazer tratamento de câncer, e na outra semana, e é interessante dizer que Deus permite que eles tirem um pedaço e mandem para a biópsia, para mostrar para mim. Não era para ninguém. Era eu que precisava dessas provas, para mostrar para mim que de fato existia. E foi levado para Curitiba um pedaço disso. Mas agora você não fez tratamento nenhum e você foi curada da noite pro dia. Ele falou assim, olha, nem acompanhamento você precisa mais, porque você não tem nada. Não dá para dizer que é o mesmo formulário da pessoa que nós encontramos na semana passada. É esse Deus que nós servimos. Exatamente. E é esse Deus que tem milagre para tua casa, para tua vida, que cura, que restaura, que muda diagnóstico, que dá vida e vida com abundância, né? Esse Deus que maravilhoso que a Andressa aqui está testemunhando. E eu fico muito grata, muito feliz, porque realmente Deus curou 2 vezes, né, a casa dela, e eu creio que nas mãos dela tem cura. Porque quando a gente passa por esse processo, né, automaticamente Deus nos quer nos usar nessa área, né? Não tem como a gente ser usado numa área que a gente nunca andou. Então, Deus nos trata e nos usa na área em qual nós fomos mais forjado o nosso caráter naquele momento. E eu quero que a Andressa fale um pouquinho, e ela contou aqui os 2 testemunhos. A Andressa prega, a Andressa tem um ministério, Deus tem levantado ela no ministério aí para ela pregar para as irmãs, pregar geral no culto, contexto geral, culto da família, culto das irmãs. Deus tem usado ela de uma forma poderosa, e ela tem, assim, trazido palavras edificantes de uma forma tremenda, e isso foi depois do Derek, assim, né, foi depois que Deus começou a levantar ela, Deus começou a fazer coisas que já estava no propósito da vida dela, né, cumprir coisas que ele já tinha prometido para ela. A Andressa também tem um ministério infantil que há tempo ela está à frente ali do departamento infantil. São áreas distintas, mas ao mesmo tempo que se liga lá no final.
departamento infantil, departamento de mulheres, ela, né, liderança ali da Mulher Única. Semana passada nós tivemos aqui a Cíntia também entrevistando ela, que era uma das líderes da Mulher Única, a Andressa também faz parte, e eu quero que ela fale da virada de chave dela ministerialmente, do que ela se propôs, né, porque muitas vezes, quantos cultos tem e nós vamos falando, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantas vezes, né, o Senhor fala, o Senhor te chama, e às vezes a gente vai na frente chorando, aquebrantados no Senhor, e a gente fala, Senhor, eis-me aqui. Mas quando é pro eis-me aqui mesmo, ai, Senhor, não, essa parte não, isso aqui me dói, isso aqui me fere. Então, qual foi a virada de chave do momento que você se propôs a fazer o ID do Senhor na íntegra, assim, né? Literalmente, a fazer a vontade do Senhor e deixar o eu, né? Ou deixar o vaso ser moldado pelo oleiro, né? Dai, eu tive o privilégio de conhecer a Cristo já desde criança. Uhum. Só que tem uma passagem que me identifico muito com isso, é lá em Jó. Porque Jó, lá no início, ele já era servo. Uhum. E Deus vai falar, vixe, o meu servo Jó, homem reto, sincero, temente, desvia do mal, íntegro. Só que lá no final, nos últimos capítulos, Jó vai dizer assim, agora, verdadeiramente, eu o conheço. Antes, eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. E antes, eu vivia da fala dos outros, do testemunho dos outros, do ministério dos outros, da oração dos outros, até que Deus falou para mim, não, você não está entendendo, você não é cauda, eu quero fazer algo com você, através de você. As pessoas que você vai alcançar são outras. E eu sempre me agarrei às minhas debilidades. Eu nunca quis, para ser sincero, eu nunca olhei alguém pregando, cantando, ministrando e falei assim, nossa, eu quero ser. Eu nunca fiz isso. Sim. Sabe por quê? Porque eu sei que custa. Eu sei que custa um preço. Eu sei que é caro. Então eu nunca quis dar algo que me custasse. Sim. Eu sempre quis ficar na minha zona de conforto. E lá em Samuel, quando Davi ele se encontra com Araruna, e aí ele está lá e ele precisa de uma terra e de animais. E o fazendeiro ficou tão feliz que ele chegou lá e falou assim, não, toma, leva, pega de graça, rei, pode levar. E aí Davi vai dizer assim, não, você não está entendendo, eu preciso pagar. Porque eu não posso oferecer ao meu Senhor algo que não me custe nada. Então, eu sempre fui ver do que me custava. Mas chegou um momento que eu entendi. E eu não acho que eu tenho um propósito específico. Eu acho que o meu propósito é falar aquilo que ele fez na minha vida e isso basta. Glória. Isso serve como injeção de ânimo para pessoas. Se Deus fez isso com você, ele pode fazer através de você, ou ele pode fazer na minha vida. Então, as pessoas vão olhar para você e vão ver que é possível, porque eu sou completamente tímida. Quando eu recebi esse convite, gente, eu quase nem dormi. A Andressa até com a lembrança, mas eu também sou. Ela falou, não parece. Eu falei, mas eu sou. Exatamente. E é incrível como Deus levanta pessoas que na sua capacidade não tem, mas não tem a ver com a minha capacidade, mas com Deus que capacita. É a dependência, né? Não é sobre nós. Exatamente. Hoje eu entendo isso, mas eu não entendia. Né? Então hoje eu me proponho a fazer aquilo que ele colocou nas minhas mãos e eu fui curada, não no sentido físico agora falando, mas no sentido emocional, porque quando você é curada no sentido emocional, a primeira coisa que você quer quando uma pessoa é curada no hospital é sair do quadro que lembrava a sua versão anterior e não voltar mais. Então eu não posso retroceder. Eu sei que ele me deu uma missão e que eu não posso voltar para o quadro anterior que me mantinha doente. E eu não estou falando de doença física agora, mas de doença emocional. Sim. Ele me curou e a cura expõe. A cura te expõe a fazer o que ele nos propõe a fazer. Isso. E a cura emocional, muitas vezes, ela é maior do que a cura física. Exato. Porque os traumas ficam, né? Os gatilhos, o medo de passar por aquilo novamente, o medo E o medo paralisa. O medo acaba que a pessoa fica engessada, não vive o propósito. Quando Pedro fala assim, mestre, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. E aí ele fala, vem. Ele dá 2 passos e já se afoga ali. O mestre fala, leva
a mão e levanta ele e fala: homem de pouca fé. Porque o medo nos faz perder a fé e nos faz paralisar no meio do caminho e até mesmo morrer no meio do caminho. Porque aí que é o extremo, a morte. E a morte muitas vezes vai ser espiritual, a morte muitas vezes vai ser emocional, porque tem muitos relacionamentos destruídos por causa da emoção. E aí depois a morte física. Então tudo está ali, né? Corpo, alma, espírito está ligado. E aí a gente entende assim, e é isso que a Andressa tem essa, e Deus tem levantado ela nesse tempo para tratar e ajudar pessoas, né, a passar pelo processo. Deus, ele mostrou para mim a necessidade de limpar tudo aquilo que eu vinha guardando nesse sentido, e o medo, né? O medo, ele é um lugar apertado, porém ele é quente. E aí ele te faz ficar ali, né? A criança, quando ela tá na barriga da mãe, quando ela sai, a primeira coisa que ela faz é chorar. Porque apesar dela já não tá mais cabendo ali, ela já tá grandinha, mas ela quer ficar no lugar, né? E aí Deus, ele tem um novo propósito, ele tem um novo ciclo para nós vivermos, mas é necessário a gente sair do medo. É bem isso. É bem isso mesmo, e o medo nos é uma coisa que é tão bobo, né? Se a gente falar, mas eu não tenho medo. Irmãos, medo de viver o novo do Senhor é medo. Medo de viver o novo, às vezes arriscar em alguma... Na área comercial, você tem um desejo de ter algo, mas tem medo. É gatilhos. Então, se a gente for mapear, né? Às vezes se torna até patológico. Isso, tem coisa que lá do passado, lá na infância, às vezes até lá da barriga. Mas Deus nos cura todos os dias. E Ele tem levantado a Andressa aí para falar esse testemunho em muitos lugares, mas também para ajudar outras mulheres, outras, né, mulheres ali que são dependentes do Senhor também e que estão precisando, né, de um auxílio, de uma palavra. Procure a Andressa. Procure a Andressa aí para a tua denominação, que ela é uma bênção. E até o Ministério Infantil, né, Andressa? Faz tempo que você está à frente na liderança. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ministério Infantil, porque o Ministério Infantil tem pessoas que têm uma visão que vai lá Castia, né? Vai lá Castia. Elas vão cuidar. Elas vão cuidar. Então, assim, fale um pouquinho sobre o Ministério Infantil. Na realidade, eu sempre achei que eu não tinha talento, né? Mas foi quando Deus me mostrou que eu era útil para algo. E hoje eu amo o Ministério Infantil há muito tempo. Eu estou fazendo 12 anos, tanto aqui em Foz quanto em Cascavel. E é uma área super necessária, né? Não é o futuro da igreja, é o hoje da igreja, né? Não é o presente da igreja. E crianças vão trazer paz. Através de crianças, pais, mães, tios, tias, avós, vão vir para Cristo através da criança. Então, o nosso Ministério Infantil, na AD Aclimação, é uma bênção, graças a Deus. E nós... Numerosos, né? Sim, verdade. Nós temos uma equipe grande e também temos bastante crianças. E nós viemos plantando, né, a sementinha. E eu tenho certeza que vai fazer diferença lá na vida adulta deles. Hoje vai fazer diferença na escola, hoje vai fazer diferença na família, hoje faz e surte efeito. Só que lá na vida adulta eles vão lembrar do que a tia, o tio, o prof, a prof ensinava para eles do amor de Cristo. E a gente tenta passar isso, né? O Deus como um pai, o Deus amoroso. Porque às vezes essas crianças, elas têm uma figura paterna que não é como Deus. É uma figura paterna que não é presente, é uma figura paterna agressiva. E aí, às vezes, quando nós falamos Deus é pai, elas vão associar com o pai terreno. Mas nós viemos desmistificar isso e mostrar que Deus é o Deus que protege, é o pai que ama e é o pai que cuida. Glória a Deus. É bem tremendo, assim, o departamento infantil ali, elas têm um número bom de crianças, né? E também de professores, da equipe está muito formado. A Aclimação tem um departamento muito formadinho, uma igreja, todos os departamentos estão redondinhos, mas o que me fez ir para a Aclimação no período que eu estive ali,
foi o departamento infantil. Olha só que maravilha, por causa de 3, né? Então eu comecei a ter necessidade, meus filhos queriam muito ir pro culto, e a minha pequena falava, mãe, eu quero ir pro culto. E aí quando eu ia pro culto, não tinha departamento, não tinha salinha, ela ficava, tá acabando. E a impaciência e aquela coisa, eu falei, eu preciso procurar uma congregação que tenha o departamento, porque aí acaba que eles vão, eu consigo cultuar, né, adorar o Senhor, e eles também estão na mesma visão. É necessário um ensino adaptado à faixa etária deles. Porque às vezes eles não estão entendendo o que está sendo dito lá, né? Às vezes nem nós entendendo. E aí é necessário lá na salinha, eles vão ter um ensino próprio para a idade deles, com figuras e tudo mais, e aí é mais mastigadinho, né? E assim, e a necessidade mesmo. Então, ali eu fiquei 1 ano na aclimação, e foi uma bênção. Numa aclimação, eu também, né, tive o privilégio de fazer o IBADEP, faço o IBADEP. Somos colegas, né, do IBADEP Médio. Glória a Deus. E é uma oportunidade de nos estarmos ali capacitando, né? Mas, Andressa, eu queria que você deixasse uma palavra, deixasse uma mensagem, deixasse algo que Deus queimou o teu coração, para quem estivesse ouvindo, ouvir o teu testemunho de cura, ouvir o teu testemunho, né, de o que foi Deus tremendo, porque igual a Andressa falou, ela nasceu num lar cristão, então não tem aquela coisa, eu conheço, não, ela estava ali, ela era uma ouvinte já desde cedo da palavra, mas Deus tem os seus meios de se revelar, né? Jesus tem o seu meio, porque o crente não precisa se converter, sim. Ele precisa aceitar Jesus, sim, mesmo que nasceu nesse lar. Pode viver na igreja, às vezes morrer e ir para o inferno. Isso. Né? Então, é necessário, e igual ela colocou aqui, achei bem interessante essa parte, e eu quero que ela traga uma palavra, uma mensagem, aquilo que Deus queimou no coração dela, para quem estiver ouvindo. Eu quero falar de uma mãe, né, dado essa data importante, é uma mãe que a Bíblia não vai mencionar o seu nome, só que ela é uma mãe, está lá em 2 Reis, capítulo 4, para quem não conhece, uma viúva. A Bíblia não vai mencionar o nome, mas vai falar o estado que ela se encontra. Ela era uma viúva e ela estava num luto, né? E o luto, a etimologia da palavra vem perca significativa, e ela tinha uma perca significativa, uma escassez, só que agora bate na porta dela credores, querendo levar a única coisa que lhe restava, os filhos. E aí, quando a ameaça vem sobre os filhos, aquela mãe se levanta, aquela mãe se posiciona e ela vai ter com o profeta. Ela chega para o profeta e ela fala assim, olha, o meu marido era seu servo e era temente a Deus, mas agora os credores batem a porta querendo levar a única coisa que me resta, os meus filhos. E aí o profeta vai perguntar para ela, o que você tem em casa? No entanto, a primeira pergunta ali era uma pergunta literal, porque se ela tivesse um móvel, ela poderia pagar. E ela vai dizer, a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. É interessante que o profeta não vai tirar do bolso dele e vai dar para ela. Eu vou ler aqui, só para ficar bem frisado, o que ele vai dizer para ela. Vá, peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, muitas vasilhas, depois entre em casa, feche a porta, atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas as vasilhas, até elas ficarem cheias. A mulher foi embora, fechou a porta, entrou com seus filhos. Os filhos lhes passavam as vasilhas vazias, e elas as enchiam. Não foi o profeta que encheu, foi a mãe. Às vezes os filhos vão trazer demandas que a mãe vai ter que se posicionar, vai ter que se levantar do luto, vai ter que se levantar da escassez, tirar força de onde não tem. E a pergunta do profeta é, o que você tem em casa? Foca naquilo que você tem, não no que te falta. E eu pergunto para os ouvintes, o que você tem em casa? Você tem uma família? Isso é privilégio. Isso basta para o milagre acontecer na sua vida. Glória a Deus, hein? O que você tem em casa? Você tem um sustento da onde você tira mensalmente? Isso é o suficiente para Deus entrar com o milagre. Isso é privilégio. Você tem saúde? Isso é privilégio. Você tem uma casa onde você pode repousar os seus dias? Isso é privilégio. Começa a olhar pelo que você tem, porque é através do que você tem que o milagre vai entrar. E essa mãe, ela se posiciona e ela não foca. Por quê? O que era a condição dela? Viúva, a luta. Luta, dor, viúva, né? Dor, escassez,
ela não tinha nada, ela poderia faltar. E a matéria, quando a matéria expande quando ela é aquecida. E às vezes nós estamos aquecendo o que a gente não quer que expanda. Às vezes nós estamos aquecendo a dor, estamos aquecendo o sofrimento, estamos olhando e focando só na dor. Mas o salmista vai dizer, eu elevo os meus olhos para os montes. Aleluia. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a palavra de hoje é esperança. Eleve os seus olhos. Não importa o que a condição terrena está dizendo para você. Olhe além disso. Que Deus tem algo. Deus vai mudar o rótulo. E o rótulo daquela mulher foi mudado. Ela não era mais conhecida como a viúva da escassez, porque agora ela tinha bonança em casa. Então a palavra que eu deixo para todos hoje, inclusive para mim, é para que nós possamos parar de olhar para a condição terrena e elevar os nossos olhos para o além de Deus, para aquilo que Ele tem para a nossa vida e viver de fato. Glória a Deus. Andressa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E eu quero agradecer quem ficou, quem permaneceu até aqui, e incentivar e pedir a tua ajuda. Curta, comenta, compartilha, envie para mais uma pessoa, se inscreva no canal. E eu creio que Deus tem seus meios de trabalhar, seus meios de alcançar vidas. E Deus abençoe. Obrigada, Andressa. Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família, os teus filhos. Ela tem uma mocinha já. Nós falamos aqui do Derek, mas ela tem a Nath, que louva, que estão servindo ao reino. A Nath é uma inteligência assim surreal, que até os professores de Badef ficam lá, meu Deus, essa menina vai pôr no bolso todo mundo. E ela começou agora em Badef. Glória a Deus, ela é uma bênção. E louvado seja Deus pela tua casa, né, pela tua herança e pela tua geração. E eu agradeço muito, obrigada mesmo de coração, só Deus para recompensar. Ai, que momento maravilhoso, eu que agradeço, não tenho nem palavras para agradecer por você ter me escolhido, né, dentre tantas. Para mim, quando eu recebi o convite foi muito desafiador, só que Deus, Ele vai capacitando, né, e eu agradeço de coração. Amém. Obrigada, Deus abençoe cada um que ficou até aqui e fiquem na paz do Senhor Jesus.